Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Hoje, dia 4 de novembro do ano de 2024. A seguir, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chiapano. Muito bom dia, Emilate na área. Hoje, dia 4, horário, segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Horário, 6 horas da manhã, 07 minutos. Da segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Estamos árbitro na função Arbitragem Internacional Justiça Paga, na investigação das organizações que congregam a serventia de funcionários públicos em todo o planeta, cuja organização de tutela e curatela de direitos e deveres humanos entrou em suspeição e foi arguída a investigação a 194 países que compõem o edifício em Nova York que estabeleceu um país universal, com uma polícia universal, com determinações universais e que caiu na corrupção dos funcionários públicos. Todos eles identificados e que se projetaram a vários defaults mundiais desde 1990 até 2017. Vários planos Marshall foram divididos por estes corruptos membros que organizam e praticam, com fundações específicas em cada país, ao estudo da organização e método a cargos a serem ocupados e serem corrompidos, estabelecendo manobras de logística, de procedimentos, através de outorgas, de leis, através de outorgas, de procedimentos que é impossível declarar que o sujeito que ocupou o cargo procedeu irregularmente e ocasionou um grande nó górdio. Nó górdio. É um nó que não consegue se desamarrar. Você vai desamarrar e você vai puxa a cabeça de um ministro do Supremo. Aí você vai puxa a cabeça de um executivo de um país. E puxamos a cabeça de 194 países que compõem a ONU. Então, a Organização Mundial
de representatividade da ONU e todos aqueles que compõem a membresia de outorgas e tutelas, alegando direitos humanos a serem, pela Carta Magna pós-guerra dos direitos humanos, estabelecidos para o convívio comum, em proceder a realizar máfias, grupos de extermínio em massa e também levantamento de países bélicos, ditaduras eternas, que presidem o seu Conselho Permanente. Tudo isto já com vastas provas irrefutáveis que o cargo determina em 123 nações a defesa por serem países signatários que criaram o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Internacional, o Supremo Tribunal Mundial e várias cortes em todo o planeta a salvaguardar a existência da raça humana e não sucumbir aos caprichos de países ou dirigentes ou funcionários públicos que se declaram reis, que se declaram presidentes, que se declaram déspotas a praticar medidas opressivas e imorais no planeta. Então, não existe mais este conglomerado, perdeu a sua finalidade que foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Este DEFAL internacional, ele teve que ser substituído por uma nova administração do reset e com a determinação do Supremo Tribunal Mundial em que todos os representantes de bancos centrais sejam independentes, estejam inseridos dentro das diretrizes do Supremo Tribunal Mundial, que decretou e estabeleceu o reset mundial. Tudo isto não pode ser substituído pelo capricho, pelo compadrio, pela troca de outorgas em territórios, dividindo países como se fossem pizzas, pedaços de pizza a serem consumidas por eles. Não existe mais isso. Não existe mais a submissão à escravidão da falta de energia, gasolina, na falta de energia, gás, água, tudo que seja de bem comum à sobrevivência da humanidade, em que todos, conglomerado conhecido como ONU, estabeleceram diretrizes de compadrio para dividir o pedaço da pizza, em que todos eles se reuniam e confabulavam, todos os funcionários públicos, também o seu grupo de judiciário, estabelecendo normas, procedimentos em comum, como se fosse uma realidade universal. E todos eles colocaram seus países ao DEFAL, desde 1990 até 2017. Centenas de planos Marshall, centenas de bancos encampados por quem os substituiu. Homens déspotas, destemidos, que, pelo simples fato de participar, não obtendo lucro e sempre mantendo seu próprio capital imexível, porque eles jogavam nas duas posições, tipo George Schwartz, conhecido como George Soros, que o conglomerado chinês decretou a pessoa não grata e onde for encontrado será abatido. Então, os filhos do George Soros, um está com a patente de bispo na realeza dos 4 quarteirões do Vaticano, conhecido como Vaticínia, a deusa de Satã, e que está tudo já identificado. Então, estes conglomerados, todos eles, tiveram que resgatar as suas sobras e deixaram o barco. Todos eles saíram. Então, a Nasdaq, a Bolsa de Valores americana, ela vai sofrer um reajuste, uma nova administração. Então, os grupos conglomerados, BlackRock,
os grupos conglomerados, Society Foundation e vários outros, que eles se estabeleceram como se fossem os donos, os proprietários do agir da humanidade, ou seja, você compra na minha loja, não compra na loja de ninguém e vai morrer de fome, você vai se medicar com o meu medicamento, ou você irá não existir, porque vai ficar na inanição, através das carteirinhas de identificação de que você é um alvo a ser exterminado. Tudo isto já foi identificado. Então todos eles estão à própria sorte. Então cada um por si. Então a Europa se encontra neste momento sucumbida, como também vários países que confraternizaram com o extermínio da população, alegando que existe muito ente humano a sustentar e a estabelecer propinas a serem pagas para que eles sucumbam à sua vontade e não provoquem a destituição dos eternos que ocupam a membresia do Conselho Permanente da ONU. Tudo isto caiu por terra. A OMS caiu por terra. Não existe mais representatividade ou regras a estabelecer em submissão do bem proceder. A realidade é uma só. Você quer comprar a minha soja? Não quer? Tudo bem, eu vendo para outro. Não tenho que conversar, não tenho que regulamentar, não tenho que estabelecer. Danoninho, você não vai comprar Danone, você não vai comprar a soja porque vocês alegam aí na Europa que vocês vão ter que plantar para colher a infraestrutura da energia? Hein? Vocês vão colocar cana-de-açúcar, algum, como se chama, azeite de dendê, palma, enfim, tudo que vocês acharem que é energético e que por isso vocês não vão preestabelecer mais a alimentação de soja. Não há problema. Esta atitude já ocorreu no passado e favoreceu o Brasil. Só que a moeda tem que ter lastro ouro. E não é a moeda sem valor, com 40% do mineral extraído que está cautelado em algum lugar e que vocês alegam que tem esse papel circulante, que não circula mais papel em lugar nenhum do planeta. Agora aqui no Brasil vai ser o Drex. Não existe mais moeda, papel moeda, é o Drex. Você vai receber tantos Drex do seu patrimônio, você vai ter toda uma infraestrutura de evitar atravessadores, ou seja, gente que vende dificuldade para vender facilidade. Eles mostram dificuldade para vender facilidade. Então, este procedimento, este compadrio de funcionários públicos estabeleceu o fim destes que assim procedem, todos identificados. Então, nós temos que dar as boas novas à inteligência artificial. Um computador, ele processa tudo. Ele não tem sede, ele não se corrompe, ele não falha. Ele simplesmente otorga os dados a serem executados, queira ou não queira. Você procedeu errado, você paga a multa e é descontado imediatamente da moeda estabelecida no reset mundial. Então não vai haver necessidade de representatividade do executivo, ou seja, do presidente, do rei, que queira estabelecer que ele pagará ou não pagará. Não pagou, não tem mais recurso, não tem mais negócio. Vai ter que trabalhar dentro da orientação da tecnologia mundial. Se você assim não proceder, você não sobreviverá e certamente será deposto, porque um país com fome, um país sujeito a medidas opressivas e imorais, leva à desobediência civil, e a desobediência civil
leva a massa a estabelecer que você é um identificado membro do partido político ou da confraria ou da bandeira destes déspotas terroristas, aniquiladores da humanidade, que tem todo tipo de justificativa para querer se preservar. Até os próprios assassinos, eles dizem, não, eu matei, eu queria grana, eu queria dinheiro. Ele não fala que estava no torpor das drogas, ele não fala que estava possuído por Satanás, pelo Satã, pelo diabo, pelo que vocês queiram chamar esse que está preso e que a casa dele é aqui. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então já foram identificados. Então nós estamos procedendo aqui na América Latina. Costa Rica é o QG das 60 agências de inteligência do Mossad, que estão organizando todas as incursões de extração. Já foi extraído um cidadão, foi extração, né? Quando a gente pega os caras, e os caras aportam com a homologação da delação premiada, não é? Mas entendam, você só terá isso, mas não será favorecido pelo que você falou, porque nós temos centenas e inquestionáveis delitos que você procedeu. Só pelo fato de presidir um cargo e ser orientado pela Fundação Getúlio Vargas por espiões que estão lá e que são espiões da China, na sede da Fundação Getúlio Vargas, que a Polícia Federal fez toda a incursão, pegou toda a documentação, todas as provas, e Gilmar Mendes, esse filho de uma Supremo Tribunal Federal, mandou entregar todas as peças apreendidas e não proceder contra a Fundação Getúlio Vargas, do compadrio, do terrorismo, do motim, que o sentenciou à pena capital. Todos do Pleno da Corte, todos estão auditados por áudio, vídeo, por documentação, por tudo. Então nós vamos pegar esse filho de uma que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e todo o seu desgoverno, todos os ministros, todo o seu primeiro escalão, todos os que presidem funcionários públicos e que se prestaram ao delipêndio, ao roubo qualificado contra o povo. Porque quem rouba o pão do povo tem a pena capital. Todo ser humano, ele tem direitos e deveres, e isso é uma cláusula pétrea. E por quem deveria defender essas cláusulas pétreas, confabulou, se corrompeu e perdeu o cargo. Não existe mais. Foi tudo confiscado. Então, você português, filha da puta, Adanon, e você da coisa da saúde, terrorista, filho de uma puta, assassino, tu estás fudido. Entendeu? Acredito eu que vais ter uma banana de dinamite, exterminadores. Então agora cada um pela sua própria sorte. Tá bom? Os negócios são feitos por quem está interessado. E o pagamento é feito através do Drex, de moedas com lastro-ouro, e não com um pedaço de papel que alegam que tem 40% de lastro-ouro e o restante em outras modalidades. E aonde está o dinheiro, seus filhas da puta, se vocês faliram com tudo? São todos terroristas, comunistas, que submetem a população, escravizam e compram com suborno, compram com drogas, compram com todo tipo de medidas opressivas e imorais. Foram alcançados pelo cargo de 123 nações, com os seus exércitos, marinhas e aeronáuticas, pela OTAN, pela NATO, pelo Pentágono, por todas as nações enquadradas que não querem você, funcionário público,
desestabilizando a sua herança de prosperidade e de processo divino, de predestinação a reis otorgados desde o início dos tempos. Então agora nós vamos diretamente à captura de vocês. O Brasil está sendo presidido por um conselho militar, através da contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, encajados na 4ª Frota do Comando Sur e também do General George, conjuntamente com toda a logística de 60 agências de inteligência. O Mossad, ele se encontra na República Federativa do Brasil e está no encalço de todos vocês que são militantes e que vocês, quem olha para vocês diz assim, mas esse senhor, ele é um militante político, ele é um terrorista. Ele planeja colocar uma bomba debaixo do seu carro. E quem se beneficia é o sócio da máfia russa, a família Alberghil, que foi presa e está hibernando em presídio federal e que pagou propina para não ser extraditado dos Estados Unidos e fez inseminação artificial de uma prostituta brasileira para ele não poder sair do país. E ele explodiu. Um dos representantes do jogo do bicho, do Rio de Janeiro, Rogério Andrade, colocou C4 debaixo do carro esportivo em que o filho de 17 anos dirigia. O menino foi pelos ares. Ele perdeu o nariz e começou a fazer merda, pensando que a própria família estava querendo disputar os pontos. O próprio baluarte da família, Castor de Andrade, nunca foi bicheiro. Quem era bicheiro era a irmã dele, o pai do Rogério Andrade. E claro, os meninos se estabeleceram com caça-níqueis, com uma banca aqui, outra ali, nada significativo. Mas os outros da cúpula, os que também têm pouco conhecimento, tramaram entre si, disseram, vamos derrubar o Turcão, o Antônio Petros, e aí a gente terá os pontos, vamos derrubar o Raul Capitão, capitalista, banqueiro, de todos eles, que edificou as regiões dos tribunais, antigos tribunais de alçada que foram determinados tribunais regionais, com os terrenos e a edificação de todo o prédio, com telefonia, com luz, com tudo funcionando. Entenderam? Porque o cargo de desembargador federal não existe. É uma mentira. Entenderam? Foi claro? Então agora, pela emenda 45, o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, estabeleceu que todos devem proceder com o tempo determinado para o sufrágio de toda a lide, de todo o processo. Não pode estar a proscrinar. Quem proscrinou o processo está fora do cargo que ocupa. Seja juiz, desembargador, ministro, seja a puta que o pariu. E será levado para responder aos crimes já preestabelecidos pelas 60 agências de inteligência que gravam tudo. Gravam todas as sessões de julgamento dos desembargadores. Gravam tudo as sessões do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Vastas provas irrefutáveis que o cargo, em mais de 40 anos, vem fazendo essas investigações. Então o cargo é o que determina a sentença. Nós, que presidimos o cargo, a única coisa que fazemos é ler. E a vaidade de alguns bota a caneta para corrigir os erros ortográficos. Isso não te faz um erudito, seu filho da puta. Entenderam? Então eu peço a vocês, estamos em guerra. Os Estados Unidos da América já estão no solo brasileiro.
as aeronaves e toda a logística de procedimento com a contra-espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica, submissos ao Tribunal Penal Internacional, submissos ao Tribunal Internacional, submissos ao Supremo Tribunal Mundial, está a defesa e a captura destes terroristas que querem submeter você, fazer coisas horríveis com tuas filhas, tuas netas, estuprar a tua mulher e fazer com que você veja antes de você ser morto, para você levar essa memória de tragédia. E eles depois alegarem que estavam ao efeito de drogas, possuídos por Satanás. Isto não procede mais. Vamos borrá-los do mapa, porque eles não são muçulmanos, não são persas, não são iranianos, eles são líderes de outros países de uma grande mentira processada, porque muçulmano não mata muçulmano. Então vamos libertar. E dizemos a todos aqueles que não se submeterem ao procedimento do mensageiro que estabeleceu o propósito da realeza árabe saudita, será entregue à espada de Alá, porque o juiz não traz de balde a espada. Faz o bem e terás o mérito dela. Mas se procederes mal, a espada decepará e estarás incompleto. Não poderás entrar na presença de Alá, o Akbar. Estamos entendidos? Então estamos procedendo. Ô Mequetrefe, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, você Lewandowski, você, membro do Supremo Tribunal Federal, se entreguem imediatamente. Serão acautelados ou levados, extraídos do território da República Federativa do Brasil. Vocês querem democracia? Estamos lhe dando. Do contrário, seriam abatidos. Pouparia muitos recursos financeiros. Conforme determinação de 123 países e 60 agências de inteligência, meu Pix, oscaranibalchapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix, CPF 510-466-44734, Mercado Pago. Agradeço a todos. Agradeço a todos que oraram, porque tem porrada e bomba aqui, que estamos em guerra, e tem também as milícias celestiais, com os arcanjos e os anjos, que estão brigando nas potestades de todo tipo de maldade. Fiquem com Yahoo. Yahoo. Seu nome não é em vão. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chiapano, que seja extensivo para todas as pessoas do bem. Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Hoje dia 4 de novembro do ano de 2024. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa! E você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.